Essa expressão chuva serôdia, ela não é estranha para você, né? É uma expressão bem comum. Ela fala a respeito da promessa do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus sempre atuou no Antigo Testamento, mas ele atuaria de uma forma diferente a partir do Novo Testamento, a partir de um evento especial no Novo Testamento. Vamos explicar isso melhor. Mas eu queria começar com uma promessa de Joel 2, verso 28. O profeta escreveu assim, Joel 2, 28, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Então aqui está no capítulo 2, verso 28, a promessa de que Deus derramaria o seu Espírito. Como o Espírito Santo atuava no Antigo Testamento? De fora para dentro. Você lembra por ocasião da construção do santuário? Quando o Espírito Santo veio e capacitou 2 homens, o Aléu e o Alibe, para serviços especiais no santuário, o Espírito Santo vinha e capacitava as pessoas. Era uma atuação mais de fora para dentro nos indivíduos. Mas a promessa de Joel é que o Espírito viria e ele passaria a atuar de dentro para fora. Ou seja, ele estaria nas pessoas, com as pessoas. Era uma atuação diferente. E não só o profeta Joel falou da vinda do Espírito, como o próprio Cristo também falou. E ele disse claramente, se eu não for, o Consolador não virá, mas quando eu for, eu vou-lo enviarei da parte do Pai. Então, não só os profetas do Antigo Testamento falaram da vinda do Espírito, o próprio Cristo prometeu. Agora, é o profeta Joel, que aqui no capítulo 2, verso 23, vai usar a expressão de onde nós tiramos o título da mensagem de hoje. Alegrai-vos, pois, Joel 2, 23, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida, o quê? A chuva. Ele vos dará em justa medida a chuva, e fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. Então aqui o profeta introduz uma linguagem da Palestina, do mundo da agricultura. E você sabe que o povo de Israel era um povo que vivia da agricultura e da pecuária. Então eles dependiam totalmente das chuvas para a sua subsistência. E na Palestina eles estavam acostumados com 2 chuvas. As expressões usadas pelo profeta Joel no capítulo 2, verso 23. Chuva temporã e chuva serôdia. Em algumas versões da Bíblia, elas são chamadas de primeiras chuvas e últimas chuvas. Agora, qual era a função destas chuvas no ciclo da Palestina, da agricultura da Palestina? Quando caía a chuva temporã, era a hora de se lançar a semente ao solo. Muitas vezes a semente era lançada antes da chegada da chuva, mas eles já lançavam a semente na certeza de que Deus mandaria a chuva. Então, quando vinha a chuva temporã, era para que a semente germinasse. E meses depois, caía a chuva serôdia. E em que momento ela caía? Quando o grão estava começando a granular, quando ele estava perto de maturar. Então, era a chuva serôdia que dava força à planta para maturar o grão e propiciar a colheita, dar condição de que a colheita acontecesse. Então eles estavam acostumados com essas chuvas e eles dependiam delas para a colheita. E se não houvesse colheita, o povo morreria de fome. Então você consegue dimensionar a dependência que tinha esses povos da chuva? Era total. Bom, a gente pode ter uma ideia, né? Quando você fica lá um dia sem cair água na sua casa, o que acontece? Vira um caos, né? 24 horas sem água hoje é um caos. As vasilhas se acumulam, ninguém consegue tomar banho, não dá para lavar roupa, vira um caos.
Agora você imagina quem depende de lançar a semente ao solo e da chuva para tirar a colheita para se alimentar. Então a chuva para este povo era tudo. É por isso que esse símbolo é usado pelos profetas do Antigo Testamento, alusivos ao Espírito Santo. Então chuva temporã e chuva serôdia são alusivos ao Espírito Santo e ao seu trabalho. Agora, quando é que se cumpriu essa profecia de Joel? Vamos olhar na Bíblia e nós encontramos aqui em Atos 2, 1 a 4, o seu cumprimento parcial. Preste bem atenção. Atos 2, 1 a 4 é um cumprimento parcial. E aconteceu o seguinte: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos quem? Os discípulos. E eles estavam ali seguindo a ordem de Cristo. 10 dias reunidos em um cenáculo. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa aonde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Extraordinário isso. Agora preste atenção. Olha o que diz a Bíblia. Eles receberam línguas de fogo e todos passaram a falar em outras línguas. Se você vai para o original grego, não existe a palavra outra no original grego. Simplesmente diz, todos passaram a falar em línguas. Não existe outra língua. Em línguas. Que línguas? As línguas dos povos que estavam em Jerusalém no dia de Pentecostes naquele ano. Então deixa eu fazer um parêntese aqui. Quando os discípulos foram batizados com o Espírito Santo, eles não falaram uma língua desconhecida. Eles não falaram uma língua que ninguém entendia. Eles não falaram línguas de anjos, não. Eles falaram em línguas, diz o original. E se você for para Atos 2, versos 15 a 17, você vai descobrir que eles falaram em 14 idiomas diferentes. Partos, medos, elamitas, naturais da Capadócia, Ásia, Ponto, Frígia, Panfilha, conta lá, 14 nações. Só que estas nações que ouviram os discípulos falando na língua deles, e eles sabiam que os discípulos eram judeus, daí falavam grego e o aramaico, eles perguntaram assim: o que está acontecendo? Não são galileus esses homens que aí estão falando? Como, pois, cada um os ouvimos falar na nossa própria língua materna? E aqui aparece um adjetivo interessante. Os discípulos no dia de Pentecostes falaram em línguas maternas. É bom abrir esse parênteses para você que está em casa nos assistindo, pelas nossas redes sociais, para você ter certeza de que na Bíblia não existe essa história de se falar uma língua que ninguém entende. O dom de línguas na Bíblia é a capacidade sobrenatural que Deus dá ao crente de falar uma língua materna com a qual ele nunca teve contato. Isso é dom de línguas. E o resultado desse dom de línguas é que eles disseram assim: como que nós estamos entendendo as grandezas de Deus? Eles entenderam o sermão pregado e naquele dia 3.000 foram batizados. Por quê? Porque o dom de línguas foi dado com a função de evangelismo e ali havia uma necessidade clara. Então o evangelho começou a ser pregado. E aí quando eles começaram, alguns começaram a ridicularizar os apóstolos. E então Pedro se levantou e falou assim: irmãos, estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. E então Pedro continua: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio de quem? Do profeta Joel. E ele cita Joel.
E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão, vossos jovens sonharão, ou vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Então Pedro cita a profecia que nós acabamos de ler em Joel 2:28. Então o que vocês estão vendo é o cumprimento da profecia feita por Joel. O Espírito Santo nos foi dado. E sabe o que aconteceu aqui em Atos capítulo 2? Iniciou uma nova fase no ministério do Espírito Santo. Nós chamamos de a dispensação do Espírito Santo. Porque a partir desse momento, o Espírito de Deus atuaria agora dentro do ser humano, habitaria com o homem. Uma vez que Cristo foi assunto aos céus, enviou o Espírito e ele veio para estar conosco e vai estar por todo sempre, até que se consumem os séculos. Então, no Pentecostes, nós temos o início da dispensação do Espírito Santo. Com isso, nós podemos afirmar de que a história da igreja cristã, ela se abre e se fecha dentro de um grande arco de dois momentos da atuação do Espírito Santo. No início, no Pentecostes, você tem a chuva temporã, a época da semeadura. E agora, em nossos dias, nós aguardamos um novo Pentecostes. A chuva serôdia, é a hora da colheita. Então a história da igreja cristã, ela abre e se fecha com a atuação do Espírito Santo. E quando nós vamos para Atos, que é chamado Atos dos Apóstolos, mas poderia ser chamado Atos do Espírito Santo, quem é o personagem proeminente do livro de Atos? É o Espírito Santo, é o Espírito quem capacita, quem dá dons, quem dirige a igreja, quem envia missionários, quem proíbe missionários de ir, quem faz os milagres, quem mantém a unidade, é o Espírito. Então ali foi a chuva temporã e começou a igreja cristã. Nós aguardamos agora um novo Pentecostes. Isso quer dizer que uma grande tempestade do Espírito está se aproximando. Só que essa grande tempestade, não devemos temê-la, mas devemos ansiar por ela. Está nos prometido aguaceiros da chuva do Espírito. E se no Pentecostes o Espírito se manifestou de maneira maravilhosa e milhares se converteram, a promessa é que agora na chuva serôdia virá uma porção muito maior. Porque virá a chuva serôdia. Então nós aguardamos uma grande tempestade do Espírito.